Diógenes de Sinope foi um personagem da nossa história verdadeiramente interessante. Existem grandes personagens da história, como é óbvio, grandes nomes da história, mas talvez poucos verdadeiramente interessantes na mesma medida que Diógenes, porque Diógenes acaba por ser um dos grandes filósofos da Antiguidade Clássica, mas também um ser humano que vivia de uma forma completamente impensável para alguém da sua estatura intelectual, do seu estatuto intelectual. Ele, de certa forma, foi um homem que transcendeu as expectativas da sociedade, transcendeu o fardo do ser humano, o material, o mundano, o estarmos subcarregados com o efeito que este mundo tem na nossa essência, basicamente. Ele transcendeu tudo isto, de certa forma. E libertou-se. Libertou-se, lá está, do material, libertou-se daquilo que era o expectável para si, lá está, o expectável, a forma como vivia, como deveria, ou como a sociedade achava que ele deveria viver a sua vida, e, sobretudo, libertou-se das normas, daquilo que é normal, daquilo que é considerado necessário para ser alguém enquadrado na sociedade. Diógenes libertou-se e transcendeu tudo isto. E tornou-se não só um dos maiores filósofos uh, todo sempre, mas é alguém a ser estudado e, até certo ponto, imitado. Mas vamos por partes. Quem foi Diógenes exatamente? Diógenes foi um homem, um filósofo da Grécia Antiga, que escolheu não viver na sociedade. Ele olhou para a sociedade em sua volta e considerou que esse era um ambiente, um, um sistema no qual ele não queria viver. Então ele vivia num barril rodeado por cães. Ele vivia literalmente na margem da sociedade, como um pedinte, como um vagabundo, num barril com animais, com cães, com outro género de animais. Era assim que ele vivia a sua vida. Ele não tinha grandes amizades, quase que recusou totalmente a companhia de fêmeas, de mulheres, do que a companhia feminina. Ele recusou-a e tanto quanto ele falava, dizia que não lhe fazia falta. E foi um homem que, inclusive, perante a personagem de Alexandre o Grande, que a certa altura da sua vida o abordou, ele apenas lhe pediu para que ele lhe saísse da frente do sol, porque estava a barrar-lhe o caminho do sol e não o deixava apanhar a luz e o calor desta estrela. Ou seja, o que isto mostra é que ele não era impressionável, ele não queria saber do estatuto humano, ele não queria saber das hierarquias humanas, ele estava completamente desligado do indivíduo que era considerado por aqueles dentro da sociedade como o grande. Ele estava desligado e fora de tudo isto. Foi assim que Diógenes viveu, foi assim que este personagem da nossa história se moveu na sociedade. Portanto, ele vivia com um total desinteresse, um total desapego pela comunidade em sua volta. Mas este desinteresse, este desapego, acabou por traduzir-se em liberdade. Porque uma vez que ele não estava condicionado pela sociedade, uma vez que ele não queria saber da vida na sua comunidade, ele poderia ser realmente livre e fazer as suas escolhas, ter a consequência das suas escolhas, como é óbvio, como qualquer homem livre, como acontece a qualquer homem livre, mas vivia verdadeiramente em liberdade. E em liberdade porquê? Porque ao estar desligado de tudo isto, ele não estava condicionado por ninguém, pelas opiniões de ninguém, pelas vontades de ninguém. Ele poderia agir e falar o que quisesse, sem basicamente ter receio de consequências. Alguém que estivesse mais preso à sociedade, mais, entre aspas, refém da sociedade ou agrilhoado, seja por um trabalho, seja por estatuto financeiro, por estatuto económico, por estatuto social, o que quer que seja, normalmente tem mais tendência para, digamos, entre aspas, dourar a pílula, temperar os seus argumentos. Com Diógenes isto não se passava. Ele não dependia de ninguém, ele não estava refém ou contingente das opiniões dos outros, portanto ele poderia ser verdadeiramente livre e expressar-se da forma que quisesse e com total
lá está, liberdade. Assim o que ele fazia era, ele ria-se da sociedade. Ele questionava o sistema em que as pessoas viviam. E muito famosamente, ele acabou mesmo por ser um crítico dos maiores filósofos do seu tempo. É sabida, por exemplo, a história de Platão. Platão, que foi, obviamente, um dos grandes filósofos da nossa história. Mas comparado a Diógenes, sim, Platão era um homem do sistema. Era um homem que estava inserido no sistema, estava inserido na sociedade. Tinha o respeito dos seus pares, vivia, obviamente, dentro da cidade-estado, participava nos fóruns, tinha alunos, portanto era um indivíduo completamente enquadrado na sociedade e, portanto, alguém que fazia parte do sistema, de certa maneira. Diógenes, em oposição, era contra o sistema e, muito famosamente, Diógenes, em certa altura, invadiu uma aula de Platão em que este estava a dizer que o ser humano basicamente era um bípede sem penas, e Diógenes invadiu a sua aula, atirando lá para dentro uma galinha de penada, dizendo aos alunos que aí tem o vosso homem. Ou seja, o exemplo do homem que Platão dava era, realmente, resumia-se a uma galinha sem penas. Obviamente isto foi um ato de desafio, um ato de tentar ridicularizar aquele que era um dos maiores e mais prestigiados filósofos do seu tempo. Lá está, Diógenes tentou aqui romper com o sistema, romper os preconceitos do sistema, mostrar que não há, entre aspas, monstros sagrados. Todos podem ser criticados, todos podem ser alvo de chacota, todos podem ser desafiados e ver as suas ideias, pré-concebidas ou não, desafiadas. Assim, ao fazer tudo isto, Diógenes ia contra um sistema que basicamente nos quer uns servos dele. Qualquer sistema, se vocês olharem para a grande maioria das sociedades hoje em dia, no passado, tinham como objetivo que o ser humano fosse um servo delas, de certa maneira, de uma maneira ou de outra. Independentemente da forma como essa serventia se materializasse, as sociedades moldavam o indivíduo para que fosse um servo dela. Diógenes não era um servo da sociedade, era um crítico, era um antissistema. E, enfim, o que é que nós poderemos retirar de tudo isto? Porquê é que digo que devemos ser como Diógenes? Diógenes é um exemplo extremo, obviamente. Não estamos neste vídeo a defender que devamos viver num barril, perto de cães, completamente afastados da sociedade, sem contacto com ninguém, e sem quaisquer das regalias que a sociedade nos proporciona. Não dizemos que devamos ser tão extremos como Diógenes, mas devemos ser como Diógenes até certo ponto, porque ele é um exemplo de liberdade e um exemplo de verdadeiro pensamento crítico. Um pensamento crítico aliado dos preconceitos e dos dogmas das sociedades. E este exemplo de Diógenes, embora extremo, mostra-nos sapiência da sua parte. Mostra que ele viu as falhas da sociedade e escolheu dizer não e ser completamente livre. Portanto, embora não seja totalmente aconselhável viver exatamente da mesma forma que Diógenes viveu, nós podemos aprender com ele que devemos desprender-nos do mundano. Devemos desprender-nos daquilo que este mundo faz como seja basicamente uns falsos ídolos na nossa vida. Nós devemos desprender-nos do materialismo exacerbado que prolifera nas nossas sociedades hoje em dia. Nós devemos desprender-nos do consumismo extremo que vemos hoje, em que muita gente basicamente compra sem critério, apenas porque já está viciada no ato de comprar, já está viciada naquilo que a compra e o receber de um novo artigo o faz sentir, na dopamina que recebe através destes atos. Nós temos de desprender-nos de tudo isto. Temos não desbaratar o nosso dinheiro que nos custou a ganhar perante o ídolo do consumismo. Devemos preservá-lo, porque dinheiro, de certa forma, também corresponde à liberdade. Se for guardado, se for mantido, se for usado para termos uma reserva como último recurso, e não apenas para ser usado
como, lá está, um instrumento para nos dar a dopamina, para nos dar uma, uma felicidade momentânea que dura muito pouco e que nos faz, no fundo, ficar viciados deste consumismo. E hoje mostra-nos também que devemos afastar-nos de qualquer conceito, por exemplo, de dívida para termos bens materiais. Não vale a pena estarmos a endividar-nos e estamos a prender-nos, a agrilhoar-nos ainda mais a uma sociedade que nos quer servis e submissos por meio de dívidas. Porque é isso que acontece quando contraímos uma dívida para ter bens materiais. Nós estamos a submeter-nos ainda mais. Estamos a pôr mais uma corrente na nossa perna. Estamos a garantir o nosso estatuto como servo ainda mais do que era no passado. Diógenes também nos diz, por exemplo, para não querermos saber ou rejeitarmos qualquer conceito de amiguismo, de nepotismo, de cunhas, ou seja, de qualquer sentimento que apodrece a sociedade e que faz com que os mais perversos e menos competentes estejam no topo e aqueles que realmente mereciam estar em posições de destaque não consigam. Mas, sobretudo, através de Diógenes, nós devemos perceber que não devemos ter amor, lá está, aos bens materiais, mas sobretudo ao dinheiro. A própria Bíblia diz que todo o mal vem do amor ao dinheiro. Diógenes viveu uma vida simples, uma vida sem grandes posses, sem qualquer amor ao dinheiro, mas completamente livre e uma vida de verdadeira sapiência. E o seu legado dura há milhares e milhares de anos. Hoje nós falamos dele. No Renascimento, grandes pintores pintaram quadros acerca deste filósofo. Este filósofo que não teve amor ao dinheiro, que não viveu uma vida de opulência, mas que tem um legado, um verdadeiro legado. Não a definição de legado que muita gente tem hoje em dia, que não faz qualquer sentido. Uma vez que uma geração não sabe quais foram as 3, 4 gerações antes dela, muitas vezes. Mas um verdadeiro legado de pensamento. Pensamento crítico, de liberdade e desafio a um sistema que muitas vezes é corrupto e podre e que tenta subjugar o indivíduo. Portanto, meus amigos, sejamos como Diógenes. E ao ser como Diógenes, somos mais livres e capazes de ser mais objetivos e de ter uma maior clareza das nossas ideias. Se gostaram, peço que deixem um like e que subscrevam. E, acima de tudo, que Deus vos abençoe. Fiquem todos bem. E até uma próxima.